Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, senta que vem bomba, porque só tem artigo polêmico. Foi uma semana em que os artigos tiveram muitas interações com os ânimos acirrados, porque são artigos que tratam de assuntos que realmente despertam paixões e divisões entre os próprios liberais. Foi isso que aconteceu com uma notícia que tomou as manchetes nos últimos dias, especialmente na última semana, e que é o mote da grande maioria dos artigos que nós publicamos e que estão na lista do Flash de hoje. Nós não poderíamos estar falando de outra coisa que não os supostos vazamentos publicados pelo site The Intercept, que é mantido lá por jornalistas, entre eles o mais famoso é o Glenn Greenwald, que é um jornalista estrangeiro que vendeu para a imprensa internacional a narrativa de que houve um golpe de Estado no Brasil quando aconteceu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Glenn Greenwald publicou no The Intercept uma série de conversas que teriam sido obtidas por uma fonte cujo sigilo ele preserva e teriam sido travadas entre o então juiz e hoje ministro Sérgio Moro e os procuradores, especialmente o Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, essa operação que vasculhou as entranhas do mundo político brasileiro, que colocou muita gente poderosa atrás das grades, em que nessas conversas se desvelaria, se revelaria um conluio ou uma articulação, além do aceitável legalmente, entre o juiz e os integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público. Essas conversas parece que foram, de acordo com vários indícios, obtidas através de um hacker, portanto, por meios considerados ilegais. Esses diálogos foram obtidos e entregues nas mãos do The Intercept, no que alguns denunciam ter sido uma verdadeira operação criminosa para atacar a Lava Jato. No entanto, o conteúdo dos áudios, se for integralmente verdadeiro, algo que os próprios procuradores e o próprio Moro colocam em dúvida, dividiu as opiniões nos meios liberais. Alguns liberais acreditam que as conversas, sendo verdadeiras, elas realmente comprovam que houve uma atuação além do razoável por parte dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, que teriam ferido ali algumas normas, se não legais, para alguns legais, mas se não legais, pelo menos éticas. Enquanto outros acreditam, seguindo ali a linha do jurista Modesto Carvalhosa, por exemplo, que não há nada de irregular nas conversas, caso elas sejam, sempre bom frisar, integralmente verdadeiras. Então, essas questões dividiram os liberais e essa divisão é o que provocou as paixões nos comentários na semana e é o que aparece nos artigos que nós publicamos e que estão no Flash de hoje. O primeiro texto do Flash já é sobre esse assunto, é do Roberto Rachevski, que tem o título "A liberdade de imprensa e de expressão não pode servir de justificativa para a coerção". O que o Rachevski está sustentando é justamente a posição de defesa do Moro e da Lava Jato, contestando a atuação do Greenwald e do Intercept. Na concepção do Rachevski, não se pode levantar a liberdade de expressão, portanto, de guardar o sigilo da fonte, no caso do The Intercept, no caso do Greenwald, porque eles são suspeitos em sendo essas conversas obtidas através de hackeamento, de uma invasão ilegal das contas no Telegram, dos celulares dessas autoridades públicas. Eles são suspeitos de um ato de coerção, um ato de invasão do direito de privacidade. E, portanto, isso daí merece investigação, julgamento, através, evidentemente, do devido processo legal. Então ele diz que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para que esse tipo de ilegalidade seja sancionado e perpetrado. Senão vira uma festa dos hackers e acredito que ninguém quer isso, o Rachevski acredita que ninguém quer isso. Mudando de assunto apenas por hora, nós temos um dos artigos que não é sobre isso, mas que também desperta polêmica porque trata de uma figura que desperta paixões nos meios liberais e conservadores brasileiros, que é o filósofo Olavo de Carvalho. É um texto do Bernardo Santoro, que foi nosso diretor-presidente. Não comprem essa loucura de terraplanismo só porque o Olavo acedou simpatia à tese. A gente viu
alguns comentários do Olavo de Carvalho. Alguns acreditam que ele estava defendendo a teoria da Terra plana, outros entendem que ele estava apenas tentando usar a teoria como exemplo para travar uma discussão sobre filosofia, sobre retórica. Não interessa. O fato é que, mesmo admitindo-se a ideia de que Olavo defenda essa teoria da Terra plana, é uma teoria absurda, uma teoria anticientífica, uma teoria pseudocientífica, e não tem qualquer condição de ser aceita nos meios científicos atuais. É isso que o Bernardo sustenta no seu artigo. Não é possível que o pessoal da direita, o pessoal conservador, o pessoal liberal, ostente a Terra plana como sua bandeira. Nós temos assuntos muito mais sérios e muito mais importantes a serem tratados. É isso que o Bernardo basicamente sustenta, que nós não adotemos uma teoria por causa da simpatia que uma pessoa revele por essa teoria, independentemente de quem seja a pessoa. Né? O tom polêmico segue no outro artigo do Roberto Rachevsky: não há Estado de Direito em Terra Brasília. É uma afirmação firme, uma afirmação dura, polêmica, mas o que basicamente o Roberto faz nesse artigo é criticar a mentalidade por trás da nossa Constituição de 1988. Para ele tem de haver sim uma Constituição, tem de haver sim um Estado de Direito, afinal o Roberto é um objetivista, ele não é um anarquista, mas essa Constituição precisa ser uma Constituição de verdade, uma Constituição que seja rigorosa com o Estado, que limite rigorosamente os seus poderes e que respeite mais a primazia do indivíduo, no caso, o cidadão. Limite o poder do governo de avançar sobre os nossos direitos inalienáveis. Aliviando um pouco a tensão, um artigo que não é tão polêmico é uma resenha escrita pelo João Paulo Seixas, mais uma contribuição dele aqui para o nosso IEL, Chernobyl e o Império da Impostura. Uma pequena série, né, que foi lançada aí, que está fazendo um grande sucesso, gerando um grande burburinho nas redes sociais, entre as famosas séries americanas, que hoje fazem cada vez mais sucesso no Brasil. É uma série que fala sobre o desastre nuclear de Chernobyl. O grande detalhe que chama a atenção nessa série, que faz com que ela seja interessante, particularmente para liberais, é a grande crítica que ela faz ao sistema soviético. A burocracia comunista da ditadura da União Soviética é apontada como um dos principais fatores de agravamento da crise de Chernobyl. É esse o detalhe para o qual o artigo do João chama a atenção. Vale a pena quem quiser conferir a série Chernobyl. Mais polêmica agora, aí sim a gente volta para o nosso assunto predominante do IEL Flash, que é o vazamento das conversas, o suposto vazamento das conversas no The Intercept. Novamente, o Roberto Rachevsky, com o artigo A Diferença entre Edward Snowden e Glenn Edward Greenwald. É uma tese polêmica do Roberto. Alguns vão dizer que ela não é realista, porque o Snowden, que foi aquele sujeito que divulgou informações do governo americano, o Snowden teria atentado contra a segurança nacional, né, e dentro de um cenário realista ele pôs em risco a sua nação. Então muitos vão dizer que a crítica do Rachevsky não é razoável, que a crítica do Rachevsky não é realista, mas ele provavelmente, conhecendo o Rachevsky como eu conheço, responderia às favas com a segurança nacional, porque o que importa é proteger os indivíduos, etc, etc. Os argumentos dele basicamente são os seguintes: o Edward Snowden, ele pegou as informações do governo para denunciar violações que a agência de segurança do governo praticava contra a privacidade dos cidadãos americanos. Nesse sentido, principalmente sobre o governo Barack Obama. Nesse sentido, para o Rachevsky, a atitude do Snowden tem méritos. Ao contrário, no caso do Greenwald, ele usou o material que o Rachevsky assume a afirmação de que o material foi hackeado, né? O material tem uma fonte ilícita, uma fonte ilegal. Ele usou o material produto de uma invasão da privacidade dos indivíduos. Nesse caso, o Greenwald é um vilão da história e a sua atitude merece ser execrada, né? Como um cúmplice desse hackeamento, dessa invasão ilegal, ao usar essas informações, se é que ele não fez parte da orquestra toda que levou a essa invasão, que é uma outra discussão que talvez as investigações, se forem minuciosamente realizadas, possam atestar ou não. Agora a polêmica sobe a níveis estratosféricos, porque nós temos um artigo da Vânia Cavalcante, que é uma nova articulista do IEL, está aí no seu segundo artigo para o nosso site. Amo meu herói e vou protegê-lo. Qual é a polêmica desse artigo? É que ela assume uma posição totalmente contrária. Ela é crítica ao conteúdo dos áudios divulgados. Na concepção da Vânia,
que é crítica do PT, ela é uma liberal, ela não aceita o regime lula-petista, mas ela vê excessos em quem faz, em primeiro lugar, afirmações taxativas sobre o Greenwald, sobre os donos do The Intercept. Eles têm que ser deportados, eles têm que ser presos pelo que eles publicaram, eles têm que ser isso e aquilo. Ela fala devagar com andor, ela respeita, enaltece a questão da liberdade de imprensa, que o Rachevsky já tinha criticado antes, dizendo que não é argumento para escudá-los, né? Ela diz, calma, nós não temos certeza se são hackers, nós não temos certeza de como as informações foram obtidas, então, devagar com andor, não é porque publicou uma coisa que nós não gostamos, que nós temos que defender prisão ou deportação do sujeito, é o argumento que ela traz, e ela acredita que sim, pelo conteúdo dos áudios, eles sugerem que houve um excesso da parte do Moro e da parte dos procuradores da Lava Jato. Na concepção dela, aqueles diálogos sugerem práticas que não deveriam ser comuns e corriqueiras, mesmo numa força-tarefa como a Lava Jato. Então ela se vincula a uma tese mais crítica ao que poderiam ser, na concepção dela, excessos do lavajatismo. É uma opinião que muitos liberais sustentam. E a crítica é válida, é bem-vinda, está aberta aí ao debate e à discussão. Mas nós finalizamos com outro texto com uma orientação contrária ao da Vânia. Um texto do Pedro Henrique Alves, nem nudes e nem conspiração. O que sabemos até agora sobre o zap-zap de Moro e Dallagnol? Perdão. Nós temos aqui no texto do Pedro Henrique Alves uma acusação aos donos do The Intercept de terem manipulado ideologicamente o texto da matéria, porque de fato eles induzem na matéria a que nós cheguemos a conclusões, eles não simplesmente expõem o conteúdo, eles tentam induzir a determinadas interpretações do conteúdo e fazem terrorismo com uma divulgação a conta-gotas. Isso eu pessoalmente de pronto endosso no texto do Pedro. É uma absoluta irresponsabilidade, uma absoluta falta de respeito com a sociedade brasileira que o The Intercept faz quando fica divulgando informações a conta-gotas, só para criar terrorismo e colocar todo mundo em suspense. A extrema esquerda, que é o caso do Sr. Greenwald, continua terrorista, só mudou o tipo de terrorismo. Agora não é com armas, literalmente. Agora é através desse tipo de divulgação a conta-gotas para deixar o país em estado de estresse, em estado de tensão profunda. Né? As mensagens, tudo indica que as fontes delas são ilícitas mesmo, né? Elas não são denúncias na concepção do Pedro e nem muito menos são provas, nem provas legais, nem provas de grandes coisas absolutamente inadequadas na relação entre o Moro e os procuradores. Elas são apenas, a definição é do Pedro, pedaços de supostas realidades coladas com fita crepe e um aglomerado de narrativas partidárias. Então o recado que fica do Pedro é que nós temos que ter prudência na avaliação desse material, levar em consideração a possibilidade da sua origem ilícita e apurar o crime cometido pelos hackers. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.